Em meio à densa escuridão da ignorância que por milênios tem envolvido o cenário terrestre, duas figuras se erguem como faróis solitários, cujas chamas, embora distintas, iluminam as profundezas da condição humana. Imagine um palco cósmico onde a vida não é apenas um fenômeno biológico, mas um desdobramento psíquico que habita os corpos e as mentes dos seres vivos. Sem esses agentes para expressá-la, a existência seria apenas um cenário vazio, um palco sem atores. No entanto, o mistério se aprofunda quando se percebe que é no íntimo da consciência que a vida efetivamente acontece. Nesse contexto, surgem as imagens de Jesus e Nietzsche, não como meros registros históricos ou ícones religiosos, mas como compêndios filosóficos vivos, cujas obras oferecem um alimento mental e espiritual para aqueles que buscam atravessar a névoa do tempo. Há uma distinção crucial a ser feita entre o homem que caminhou pelas areias da Galileia e a estrutura monumental que a história e as instituições construíram sobre seu sofrimento. O que se propõe aqui é um mergulho em uma cronologia desconhecida, onde ancestralidades tidas como mitológicas revelam-se como engrenagens de um jogo existencial muito mais vasto. Jesus, o sonhador, e Nietzsche, o martelo da razão, encontram-se em um diálogo silencioso através dos séculos, um encontro que desafia as sensibilidades e as crenças estabelecidas. A narrativa nos conduz a questionar quantas categorias de agentes a vida universal possui e quais tipos de psiquismo a natureza dispõe nesse jogo. Enquanto o mundo se distrai com as luzes superficiais, a verdadeira busca exige a coragem de voar no entorno das luminosidades intensas que esses dois legados emitem, mesmo sob o risco de ser queimado pela verdade que eles carregam. O ponto de partida é o reconhecimento de que a ignorância humana não é fruto de uma falha simples, mas de um enredo complexo que envolve forças muito além da percepção imediata. A história começa a se desenrolar quando separamos o que foi pretendido por um fundador e o que foi distorcido por seus seguidores, revelando um abismo inevitável entre o vislumbre original e a construção tosca que o sucedeu. Esse é o convite para uma jornada de inquietação filosófica, onde a tranquilidade de um e a angústia do outro se fundem em um esforço de reciclagem conceitual. Prepare-se para observar o encontro de duas forças que, embora pareçam opostas, convergem na tentativa de embelezar e compreender a vida, cada uma à sua maneira, em um mundo que teima em permanecer nas sombras de seus próprios ídolos. Para compreender o choque entre a fé e a razão, é preciso situar o homem Jesus em um contexto que transcende as fronteiras puramente terrestres. Ele não foi apenas um filho de seu tempo e de seu povo. A narrativa sugere que ele nasceu subjugado por um plano elaborado além das fronteiras físicas, um projeto que, embora muitos considerem divino, assemelha-se a uma tapeçaria complexa onde as linhas parecem tortas, mas buscam escrever um destino específico. Jesus cresceu e formou sua personalidade mergulhado na fé extremada dos judeus daquela época, um povo que zelava por suas escrituras como sendo a palavra direta e imutável de uma divindade soberana. No entanto, dentro desse homem, algo começou a pulsar de maneira diferente: a razão. Enquanto os rabinos e o senso comum defendiam a vinda de um Messias dominador, um herói de guerra destinado a expulsar os invasores romanos e estabelecer um domínio mundial, Jesus via a vida por lentes que a sua própria razão começava a polir. Ele viveu a maior parte de seus dias movido por uma fé que, sob certa ótica, poderia ser vista como ingênua, acreditando que o pai a quem ele recorria desistiria do cumprimento de uma missão sanguinária. A atenção estava posta, de um lado, as profecias que exigiam um líder militar, do outro, um homem cuja sensibilidade o levava a cuidar dos doentes e dos desvalidos. A paisagem em que ele se movia era saturada por essa expectativa messiânica,
um ambiente onde o sagrado e o político estavam indissociavelmente ligados. Jesus, porém, encontrava-se em um conflito silencioso com a figura de Javé, o Deus que, segundo o entendimento da época, impunha desígnios implacáveis. A narrativa nos leva a considerar a existência de uma tríade, uma trimurti ancestral, composta por forças que governam diferentes aspectos da criação. Jesus estaria ligado a uma dessas forças, enquanto o povo ao qual ele pertencia obedecia a outra. Esse cenário transforma a Palestina em um campo de batalha não apenas de homens e impérios, mas de ideologias cósmicas e conflitos entre entes extrafísicos poderosos. A razão do homem Jesus tornou-se sua maior acusadora perante a lógica de um ser que parecia destituído de caruna, a capacidade de se colocar no lugar do outro e compreender sua dor ou seu ponto de vista. Assim, o solo onde ele pisava estava minado por intenções que ele mesmo, no início, talvez não compreendesse totalmente, mas que sua maturidade filosófica começaria a desmascarar, conduzindo inevitavelmente a um confronto com as bases daquela fé institucionalizada. Ao mergulharmos na personalidade de Jesus, percebemos que sua razão filosófica não foi um dom imediato, mas uma conquista que emergiu com a maturidade de seu testemunho público. Esse desenvolvimento o colocou em rota de colisão com diversas frentes de expectativa. Sua própria família, mergulhada na tradição e no desejo de ascensão social e política, esperava que ele assumisse o papel do Messias prometido, aquele que traria glória e poder à sua linhagem. Eles viam com estranheza seu tempo dedicado aos miseráveis, aos que nada tinham a oferecer em troca de um império. Seus apóstolos, por outro lado, eram movidos por uma fé que já antecipava os cargos e privilégios que ocupariam no futuro reinado messiânico. Para eles, o Messias era uma escada para a grandeza pessoal. E havia o povo que ansiava por um libertador de espada em punho, não por um mestre que pregava o amor e a resignação diante da opressão. No centro desse turbilhão, Jesus sentia o peso de um acordo firmado em esferas desconhecidas, um contrato espiritual que parecia exigir dele a traição de sua própria essência em nome de um propósito maior e violento. A narrativa descreve essa luta interna como uma resistência ao código-fonte definidor de sua vida, uma herança transmitida por inteligências universais conhecidas em algumas tradições como Sofia. Por não se deixar aprisionar totalmente no papel de executor de um plano sanguinário, Jesus passou a ser visto como um traidor, não apenas pelos homens que o cercavam, mas pela própria divindade que o enviara. O conflito aqui não é apenas religioso, mas moral. Jesus viu-se obrigado a confrontar a moral judaica para descumprir o que era considerado o aspecto sagrado das profecias. Esse ato de desobediência foi, em essência, um exercício de liberdade racional contra uma fé cega e impositiva. É nesse ponto que a figura de Nietzsche se torna fundamental para a análise, pois ele foi um dos poucos observadores modernos que ousou olhar para o homem Jesus sem a infecção da crença. Nietzsche percebeu que a moral construída sobre o cristianismo terminou por enfraquecer o Ocidente, transformando a prática filosófica em um apêndice da teologia. No entanto, Nietzsche talvez tenha errado ao não perceber o drama pessoal de Jesus, o conflito entre a razão de um homem que descobria a sua própria verdade e a fé que tentava esmagá-lo sob o peso de um destino pré-escrito. A tensão cresce na medida em que Jesus percebe que sua recusa em ser o Messias dominador o encaminha para a crucificação, um fim que sua razão não conseguia justificar perante a lógica dos homens, mas que era o preço inevitável de sua integridade filosófica. À medida que o tempo passava, a pressão sobre o homem Jesus tornava-se sufocante. A fé, que antes era o berço de sua formação, agora se transformava em uma prisão.
A narrativa nos mostra que o conflito entre a razão individual e os desígnios coletivos ou divinos é a base de uma tensão que molda a história. Jesus não era apenas um homem contra o seu povo, mas um homem contra a ideia de um Deus que exigia sangue e domínio. Esse cenário é agravado pela introdução de conceitos que Nietzsche exploraria séculos depois, como o ideal ascético e a vontade de potência. Para Nietzsche, a moral cristã que se seguiu ao sacrifício de Jesus foi uma forma de negação da vida, um ensinamento que levava os homens a negarem suas paixões e instintos em nome de uma salvação futura. No entanto, o que Jesus enfrentava era o inverso. Ele usava sua razão para resistir a uma dominação que se dizia divina. A luta de Jesus era pela afirmação de um valor humano que o Deus de Israel parecia ignorar. A fricção tornava-se cada vez mais evidente nos diálogos e nos gestos do mestre da Galileia. Enquanto seus seguidores discutiam quem seria o maior no reino dos céus, Jesus mergulhava em uma solidão profunda, percebendo que ninguém, nem mesmo os mais próximos, compreendia a natureza de sua revolta racional. Ele estava afrontando a própria raiz do sagrado judeu para preservar a sua verdade interior. A moral judaica, desprovida de uma âncora filosófica, profunda segundo certas visões, baseava-se na obediência estrita às leis e profecias. Ao questionar esses fundamentos, Jesus não estava apenas sendo um rebelde. Ele estava exercendo uma filosofia de vida que priorizava a ética da compaixão sobre a lógica do poder. Esse movimento elevava as apostas emocionais da narrativa, pois cada passo em direção à sua verdade era um passo em direção à sua destruição física. A tensão se espalhava pelo ar, afetando a percepção de todos ao seu redor. O povo, que esperava um herói, começava a ver nele um derrotado em potencial. As raposas e as aves de rapina da política e da religião da época já começavam a misturar veneno e mel em suas conspirações. O drama de Jesus é, portanto, o drama de todo ser que se vê confrontado com um destino imposto e escolhe o caminho da razão e da consciência, mesmo que isso signifique o abandono por parte daqueles que ele ama e a hostilidade do Deus que ele outrora chamou de Pai. O cenário estava montado para um desfecho onde a fé cega e a razão lúcida não poderiam mais coexistir no mesmo espaço geográfico e espiritual. A exploração profunda da relação entre fé e razão nos leva a analisar como a filosofia ocidental foi, por séculos, infectada por uma certa interpretação da moral cristã. Nietzsche aponta que essa infecção deformou a prática do pensamento puro, transformando-o em um instrumento de dominação e resignação. Surgem termos como niilismo, patrística e escolástica, que tentam dar uma forma racional a algo que é, na sua base, puramente fideísta. O niilismo, por exemplo, é descrito como uma descrença completa, uma doutrina que prega que a vida nada vale e que a destruição do que existe é o único caminho para o progresso. Nietzsche, com seu sarcasmo característico, classifica os cristãos de seu tempo como niilistas de uma espécie peculiar, aqueles que se resignam ao destino de forma bovina, suportando todas as misérias da terra na esperança de um prêmio no paraíso. Esse ideal ascético seria uma negação da vida em nome de um Deus que exige a mortificação dos desejos. No entanto, o homem Jesus, na sua origem, parecia estar em um caminho diferente daquele que seus seguidores posteriores trilharam. A narrativa destaca que a teologia católica, através da patrística e da escolástica, tentou fundir a filosofia grega, especialmente a de Aristóteles, com os dogmas da Igreja, criando sistemas como o tomismo. Essas tentativas de aliar a razão e a ciência aos ideais religiosos buscavam explicar racionalmente o inexplicável: a alma, o céu, o inferno e a própria existência de Deus. O gnosticismo também entra nesse caldeirão como um sistema que reivindica um conhecimento sublime da divindade.
mas que muitas vezes cai no erro da insuficiência intelectual ao se basear em evidências frágeis. O que se percebe é um esforço humano monumental para justificar crenças que, na verdade, residem no campo do fideísmo, um jogo de linguagem autorreferente onde as evidências não importam, pois a verdade é garantida pela estrutura da própria fé. Esse fideísmo é o oposto da busca sincera pela verdade. Ele é um refúgio onde o mundo é explicado antes mesmo de ser vivenciado. Jesus, em seu conflito com as profecias, estava tentando quebrar esse ciclo. Ele estava agindo contra um sistema de certezas inabaláveis que não aceitava o contraditório. A narrativa sugere que a verdadeira busca filosófica deve ser livre desse peso. Deve ter a coragem de questionar até mesmo o que é considerado sagrado. A atmosfera desse desenvolvimento é de uma sobriedade intelectual que desafia o ouvinte a olhar para suas próprias convicções e perguntar: o que em mim é fé cega e o que é razão conquistada? O choque entre essas duas forças não é apenas um evento histórico, mas um processo contínuo que define a evolução do psiquismo humano no universo. A complicação se aprofunda quando percebemos que o fideísmo não é exclusividade do passado medieval, mas continua a exercer um domínio invisível até mesmo na chamada Era do Conhecimento. Em pleno século XXI, a humanidade parece ter retornado a uma postura psíquica que lembra o medievo, onde a crença simplória e o minimalismo religioso voltam a imperar através da internet e de canais de comunicação de massa. Esse fideísmo pós-moderno ignora as advertências de pensadores como Spinoza, Schopenhauer e o próprio Nietzsche sobre a necessidade de uma racionalidade prudente. A narrativa nos confronta com a ideia de que estamos vivendo sob uma nova forma de niilismo, um niilismo capitalista onde o consumo irrefletido e a indiferença para com o sofrimento alheio são a regra. A teologia, que outrora parecia marginalizada pela modernidade secular, retornou com força total, reconfigurando a composição da humanidade e afetando disciplinas como a ciência política e a psicanálise. Esse retorno é visto como uma resposta ao colapso de ideologias passadas, mas traz consigo o perigo de uma nova alienação. O capitalismo é descrito como uma estrutura fechada em si mesma, uma economia do significado que se impõe pela repetição e pela sacralização do mercado. Nesse cenário, o ato de pensar é obrigado a buscar novos caminhos que possam resistir à hegemonia do poder individual e materialista. A narrativa sugere que a humanidade carrega um fardo pesado de lixo conceitual teológico do qual precisa se libertar para alcançar um verdadeiro renascimento. A crise de consciência que marcou a transição da Idade Média para a modernidade está se repetindo, mas agora em uma escala global e tecnológica. O indivíduo contemporâneo encontra-se dividido, assim como o homem renascentista, entre as velhas certezas que evaporam e um futuro incerto, onde a verdade parece ser apenas um produto de consumo. O conflito se intensifica porque, enquanto a tecnologia avança em velocidade vertiginosa, o progresso moral e espiritual parece estar estagnado ou até mesmo em retrocesso. A ditadura dos chips e a computação ubíqua eliminam a privacidade e a intimidade, transformando os seres humanos em cobaias de uma vigilância constante estabelecida pela indiferença capitalista. O desafio é encontrar uma transcendência que seja sadia e honesta, capaz de oferecer propósitos filosóficos elevados sem cair nas armadilhas do fideísmo ou do materialismo bruto. A narrativa nos empurra para a beira desse abismo, onde a tensão entre o que somos e o que poderíamos ser atinge o seu ponto mais crítico. À medida que nos aproximamos do ponto de mutação desta jornada, a intensidade narrativa se concentra na figura do homem trágico.
Nietzsche, em suas reflexões, alerta sobre as falsas artes de consolação metafísica, aquelas que transformam o ser humano em um pecador eterno, um sofredor que odeia a própria vida por acreditar que ela é apenas um estágio inferior de uma existência futura. Essa hostilidade à vida, esse rancor contra a sensualidade e a beleza, é o que Nietzsche chama de vontade de declínio. Contra essa moral debilitante, ele propõe o ideal dionisíaco, uma celebração da vida em toda a sua complexidade, dor e alegria. O ápice do drama de Jesus reside justamente aqui. Ele foi o maior exemplo desse homem trágico, mas sua história foi sequestrada por uma narrativa de consolação que ele mesmo talvez rejeitasse. A pressão aumenta quando percebemos que a humanidade aprendeu a mentir em rebanho, aceitando verdades pré-fabricadas para evitar o horror do vazio e a responsabilidade da liberdade. O momento é de uma gravidade absoluta. Estamos diante de uma escolha fundamental: continuar sendo parte de um rebanho que pede por graça e consolação, ou assumir o risco de ser um matador de dragões, enfrentando as ilusões metafísicas com um sorriso de escárnio e coragem. A inevitabilidade do destino de Jesus torna-se clara. Ele não poderia ser o Messias que Javé queria, pois sua razão já havia alcançado um patamar onde a violência e o domínio não faziam sentido. Ao mesmo tempo, ele não poderia evitar a cruz, pois a sua recusa em obedecer ao plano cósmico o tornava um pária para todas as ordens estabelecidas. A atmosfera é de uma urgência quase palpável. O ouvinte é levado a sentir o peso das escolhas de Jesus, não como um dogma religioso, mas como um ato de integridade filosófica suprema. O mundo material e o transcendente estão em um choque frontal, e a síntese desse conflito é o próprio corpo do crucificado. A narrativa constrói um sentido de inevitabilidade. O colapso das certezas antigas é necessário para que algo verdadeiramente novo e humano possa nascer. As estacas estão altas demais, e o silêncio de Deus perante o sofrimento do justo torna-se o grito mais alto de todos. É o prelúdio para uma revelação que mudará não apenas o curso da história, mas a própria percepção do que significa ser um agente consciente no universo. O clímax desta narrativa atinge seu ápice na revelação de que a moralidade imposta a Jesus e, posteriormente, a humanidade é um instinto secreto de aniquilamento. No momento mais dramático de sua existência, Jesus percebe que a fé que o sustentava é a mesma que o condena. Ele se vê diante da face de um Deus que não possui compaixão, um Criador que vê suas criaturas apenas como peças em um jogo de xadrez universal. A revelação é devastadora. A consolação metafísica é uma droga que mantém os homens infantis, transformando-os em um rebanho de pedintes por uma graça que nunca chega. Jesus, no ato de sua crucificação, torna-se o símbolo máximo da resistência da razão contra o despotismo espiritual. Ele morre não para redimir os pecados de um mundo caído, mas como consequência de sua recusa em ser um tirano em nome de uma divindade sanguinária. Nietzsche, ao contemplar essa cena através dos séculos, proclama que a vida é essencialmente amoral e que qualquer tentativa de enquadrá-la em padrões absolutos de veracidade divina é um crime contra a arte e contra a existência. O ponto de virada é a transformação da tragédia em uma forma de conhecimento superior. Schopenhauer via no trágico um convite à resignação, mas a voz de Dionísio fala mais alto. É preciso viver resolutamente na completude e na plenitude, apesar do horror. O clímax se manifesta quando o riso de Zaratustra ecoa sobre o túmulo das velhas certezas. Nietzsche declara o riso como algo santo, atirando uma coroa de rosas para aqueles que têm a coragem de ser homens superiores, capazes de rir da própria desgraça e da futilidade das promessas celestiais. O choque entre a fé de Jesus e sua razão não resolvida por Nietzsche revela um segredo ainda mais profundo. A humanidade está sozinha no seu esforço de dar sentido à vida,
e essa solidão é a fonte de sua verdadeira grandeza. O momento de transição ocorre quando abandonamos a busca por um salvador externo e reconhecemos a vontade de potência dentro de nossa força, que nos permite superar os ideais ascéticos e abraçar a vida como ela é. A crucificação deixa de ser um evento de derrota e passa a ser o triunfo da consciência individual sobre a vontade de um Deus problemático. É o nascimento de uma nova forma de ser, onde a verdade não é algo que se recebe, mas algo que se cria através da experiência e da dor transformada em sabedoria. Após o impacto do clímax, o silêncio que se segue é carregado de uma nova compreensão. As consequências imediatas da escolha de Jesus e da crítica de Nietzsche reverberam como ondas em um lago calmo após a queda de uma grande rocha. A primeira percepção é a de que o consolo prometido pelas religiões é, na verdade, uma forma de entorpecimento. O mundo continua o mesmo. A dor, a injustiça e a morte persistem, e o Deus que muitos acreditavam estar no comando permanece em um silêncio perturbador. A narrativa nos convida a observar o vazio deixado pela queda dos ídolos. Há um espaço de respiração necessário, uma pausa onde o peso dos eventos se assenta na alma do ouvinte. A descoberta de que Deus nunca resolveu nada não deve ser motivo de desespero, mas de uma libertação radical. O fim da infância da humanidade começa quando ela para de pedir por intervenções milagrosas e assume a gestão de sua própria realidade. A consequência emocional desse despertar é uma mistura de melancolia e euforia. Melancolia por perder a segurança do rebanho e euforia pela possibilidade de caminhar com as próprias pernas. A narrativa destaca que a resignação e a ignorância foram, por muito tempo, ferramentas de manutenção de privilégios para poucos, sob a desculpa de que Deus quis assim. Agora, com as ferramentas da razão e da crítica nietzschiana, essa estrutura começa a ruir. O aftermath imediato mostra uma humanidade que, embora tecnologicamente avançada, ainda tateia no escuro em busca de um propósito que não seja o consumo material. A transcendência, antes vista como algo etéreo e distante, precisa ser restabelecida como um materialismo militante, onde o espiritual e o físico não se anulam, mas se integram na busca por uma vida boa neste mundo. O efeito transformador dessa mudança de perspectiva é profundo. Deixamos de ser vítimas do destino e passamos a ser arquitetos de nossa própria existência. O silêncio que se segue ao grito de Jesus na cruz e ao riso de Nietzsche não é o silêncio da morte, mas o silêncio que precede o verdadeiro pensamento. É o momento em que as poeiras das antigas crenças baixam, permitindo que vejamos o horizonte com uma clareza que antes era impossível. A resolução deste conflito nos leva a uma reflexão sobre a trajetória do conhecimento humano. A transição da Idade Média para a modernidade foi marcada por uma crise de consciência semelhante à que vivemos hoje. O Renascimento trouxe o retorno do ceticismo, mas também uma nova confiança nas virtudes humanas. Descartes, com seu penso, logo existo, estabeleceu uma base sólida para o conhecimento objetivo, mesmo diante de uma realidade que poderia ser ilusória. No entanto, a revolução científica que se seguiu foi, em grande parte, uma revolução da ignorância. Pois quanto mais descobrimos sobre a natureza, mais percebemos o quanto desconhecemos sobre o sentido da vida e da ética. A resolução que emerge do texto sugere que não basta evoluir tecnologicamente. É preciso um progresso psíquico, moral e espiritual que acompanhe essa velocidade. A humanidade está presa em uma computação ubíqua, onde a privacidade desapareceu e a intimidade é monitorada por centrais de informação. O poder do dinheiro tornou-se o roteiro e o ritmo da vida, deixando pouco espaço para discussões sérias sobre o propósito da existência. A transformação interna necessária é o reconhecimento de que Jesus e Nietzsche foram tentativas,
cada um em sua época, de tratar desses painéis urgentes da vida. A lição central é que todo ser humano deveria ler Nietzsche para se libertar do jugo dos ídolos produzidos em série pela estupidez santificada. A resolução não é um ponto final, mas um novo começo. A consciência de que a vida é um exercício constante de aprendizagem e superação. O fardo pesado de lixo teológico deve ser descartado para que possamos construir bases mais honestas para nossa jornada. A transformação ocorre quando percebemos que a transcendência deve ser sadia e sábia, servindo como uma âncora para os princípios filosóficos elevados que orientam nossas ações. O assentamento emocional deste estágio é de uma tranquilidade lúcida. Não há mais a ansiedade pela aprovação de um Deus vingativo, nem o medo de um inferno eterno. O que resta é o compromisso com a beleza da vida e com a verdade que a nossa razão consegue alcançar. É o momento em que o indivíduo se torna verdadeiramente soberano sobre sua mente e seu destino. Ao sintetizar os fios desta narrativa, emerge uma visão poderosa sobre o significado do encontro entre o profeta e o filósofo. A jornada nos mostrou que a fé e a razão, embora frequentemente vistas como inimigas, são as duas faces de um esforço humano para compreender o ininteligível. A grande síntese reside no fato de que a humanidade aprendeu a mentir em rebanho para suportar a dureza da existência. Mas o preço dessa mentira foi o estancamento de sua evolução espiritual. O significado filosófico de Jesus descumprindo as profecias é o de que a moral individual deve estar acima de qualquer dogma coletivo ou divino. Nietzsche, por sua vez, ao apontar a falência da moral cristã, nos obriga a olhar para a vida como uma obra de arte que deve ser vivida com intensidade e sem o peso da culpa. A narrativa conecta o passado das mitologias ancestrais, como a Trimurti, com o presente da tecnologia digital, mostrando que os mesmos dramas de poder, traição e busca por liberdade continuam a se desenrolar. A síntese final é que precisamos de um novo renascimento, não apenas artístico ou científico, mas um renascimento da alma, onde a razão não mate a transcendência, mas a limpe de suas infecções fideístas. O mundo material é a arena onde a nossa vontade de potência se manifesta e a história não atingiu seu fim. Ela está apenas mudando de nível. A ideia que ressoa é a de que a verdade é material e deve ser vivida aqui e agora. Não podemos mais nos refugiar em um lado de lá inventado para difamar o lado de cá. A vida, em toda sua amoralidade e crueza, é o único valor absoluto que possuímos. Esta reflexão nos prepara para a mensagem final, que é o reconhecimento da nossa singularidade no cosmos. A síntese entre o sofrimento consciente de Jesus e a rebeldia jubilosa de Nietzsche cria um novo caminho para o caminhante solitário, um caminho onde o conhecimento não é um fardo, mas uma asa que permite voar acima das nuvens da ignorância planetária. Encerramos esta jornada com uma imagem enigmática e profundamente reveladora. Nietzsche, em seus momentos de maior lucidez trágica, convidava seus seguidores a levantar o coração e as pernas, a aprender a arte de dançar e rir sobre o abismo. Mas há um detalhe que ele, em sua época, talvez não pudesse perceber totalmente: o mistério do sorriso humano. A narrativa nos deixa com um questionamento inquietante. Porque em todo o vasto universo, com todas as suas inúmeras estirpes e agentes, somente os seres humanos parecem ter a capacidade de sorrir. O sorriso é um adorno raro na dramática vida universal, algo que nem mesmo os mitos antigos conseguiram explicar em sua gênese. Talvez o sorriso seja a nossa resposta final ao horror da existência, a nossa pequena e divina vitória sobre a seriedade esmagadora dos deuses e dos destinos. Concluir esta reflexão significa entender que, enquanto Zaratustra dorme e os fideístas continuam a mentir em rebanho,
Cabe a cada indivíduo declarar o seu próprio riso como algo santo. O significado essencial desta história é que a verdadeira libertação não vem da obediência, mas da coragem de olhar para o vazio e ainda assim encontrar um motivo para o entusiasmo, não o entusiasmo desenfreado e cego da fé simplória, mas o entusiasmo lúcido de quem sabe que é o único responsável pela sua felicidade. A vida não tem um sentido pré-estabelecido. Ela é o sentido que nós lhe damos através de nossas escolhas racionais e de nossa capacidade de amar o que é real. O legado de Jesus e Nietzsche, quando despojado das distorções históricas, é um chamado à maturidade espiritual. Que o ouvinte possa sair desta narrativa não apenas consolado, mas despertado. Que aprenda a rir das velhas consolações metafísicas e a abraçar a beleza da vida deste lado de cá. Pois, no fim, o que resta é o homem, a sua razão, a sua dor e, acima de tudo, a sua capacidade única de transformar tudo isso em um sorriso que desafia as estrelas e a própria eternidade.